E aí galera que acompanha o jornalismo universitário da Santa Cecília TV, tudo beleza? O Espaço Unisanta está começando, então largue o celular e nos assista. Você sabe o que faz um arquiteto e urbanista? Acha que é só desenhar a planta e entregar para o engenheiro? Sinto em informar, mas você está muito enganado. Confira como foi a primeira semana de arquitetura e urbanismo da Unisanta. Quando imaginamos uma cidade bem desenvolvida, logo vem à cabeça prédios altos, com fachadas de vidro e tudo mais. Isso é fácil. Difícil é fazer com que a outra metade do município não seja o oposto. São Paulo é um ótimo exemplo. Em uma parte vemos as melhores construções e moradias, já na outra temos favelas, cortiços e prédios abandonados. O papel do arquiteto e urbanista do século XXI é mudar essa maquete presente no mundo todo. E esse foi um dos temas da 4ª semana de Arquitetura e Urbanismo da Unisanta. Esses alunos que ainda vão entrar no mercado é que certamente vão fazer uma grande transformação na sociedade. O país nunca precisou tanto dos arquitetos e essa meninada nova que entra vai ter esse papel e certamente vai fazer essa transformação. Com a missão tão complexa, os organizadores do evento chamaram um especialista para ensinar o caminho aos estudantes do curso. João Sete é doutor em arquitetura e urbanismo e mestre em ciências políticas, praticamente os dois segmentos responsáveis pela distribuição habitacional. Ele também contou que já trabalhou como secretário de Habitação de São Paulo em 2016. Eu acho que é pela produção de conhecimento que a gente consegue fazer isso. A gente explicando para as pessoas que o caminho que a gente tem da urbanização brasileira, do jeito que ela é um caminho insensato, é um caminho que não tem lógica, é um caminho economicamente completamente deseconômico, ele gera uma coisa que é ruim para a economia, que é ruim para o crescimento. Então, a gente tem que fazer as pessoas, pelo conhecimento, entenderem que a gente precisa mudar essa realidade. Além dos desafios dentro da profissão, os estudantes sentem que a área de atuação que escolheram precisa ser mais valorizada. O estereótipo de arquitetura ser a construção de casas e prédios, ele é muito forte e muito denso aqui no Brasil. Então a gente tenta desconstruir isso, trazendo essas palestras e principalmente desse tema nesse ano, que é Cidades para o século XXI. A gente trouxe isso para trazer justamente toda essa evolução e o papel social muito importante que o arquiteto tem. E não foram só os alunos que compareceram à conferência. Ex-alunos também vieram prestigiar e aprender um pouco mais. E as cidades elas têm que ser democráticas, elas têm que ser pensadas para as pessoas e não só em função do interesse individual ou de certos grupos sociais. A gente tem que, como arquiteto, dar voz às pessoas que precisam de voz. Acabar com essa segregação, aprender a fazer cidades para pessoas mesmo, né? Não somente projetar. Especialistas apontam que a capacidade de perder calorias pode aumentar em até 25% durante o inverno. Que tal aproveitar essa época para adicionar no seu cardápio alguns alimentos que aceleram o metabolismo? Você sabia que é possível otimizar o funcionamento do metabolismo e acelerar o gasto calórico naturalmente? Sim! Alguns alimentos têm propriedades termogênicas e, para quem não sabe, termogênicos são substâncias que basicamente aumentam o calor do nosso corpo e usam da glicose do sangue a chamada insulina e também da reserva de gordura como fonte de energia. Pegue seu caderno e anote a seguir quais são os termogênicos naturais. Vamos lá? Começando pelo mais básico de todos, água. Está mais para um hábito do que uma opção alimentar, não é? Mas nesse caso, a pedida é água gelada. Sua eficácia já foi comprovada em pesquisas. Esse método funciona porque quando você ingere o líquido gelado, seu metabolismo acelera para mantê-lo aquecido. Isso é instinto natural de sobrevivência. É por isso que o inverno é a época em que se pode perder gordura com mais facilidade. As baixas temperaturas forçam o seu corpo a gastar mais energia para te aquecer. Dica: só evite beber junto ou logo após as refeições. Cafeína. Essa é uma das substâncias mais estimulantes, eficazes e é a base para diversos suplementos. Ela oferece muitos benefícios, como aumento da disposição e melhora na performance física durante o treino.
Dos alimentos ricos em cafeína, no topo da lista temos o grão de café, porém também encontramos no chá mate, chá preto, chá verde e mesmo no cacau. E não acaba por aqui, ainda tem o gengibre, a canela, pimenta vermelha, pimenta do reino, mostarda, cominho, cúrcuma e guaraná. Agora, o que você precisa saber antes de sair correndo para a feira ou mercado e ingerir esses alimentos? Tenha moderação. Deixando de lado a água, os demais alimentos exemplificados, apesar de serem naturais, devem ter suas doses diárias respeitadas. Exceder não vai fazer você queimar mais gordura. Não faça misturas malucas. Isso pode resultar em efeitos colaterais como problemas gastrointestinais, arritmia, dores de cabeça, insônia, tontura, problemas cardíacos e na tireoide. O que difere o remédio do veneno é a dose. De olho no relógio. Não existe regra, o que realmente deve ser seguido à risca é evitar consumo próximo da hora de descanso. Algumas dessas substâncias ficam horas no organismo, a exemplo do café, e isso pode afetar o seu sono. Contraindicações: gestantes, crianças, pessoas com alguma disfunção na tireoide, com problemas cardíacos, que tiveram derrame cerebral, que têm diabetes e insônia recorrente, não devem fazer uso dessas substâncias. Mas atenção! Todos esses alimentos são benéficos, aceleram o metabolismo, mas nenhum deles tem poder de te emagrecer. O efeito termogênico só é bem aproveitado quando associado a exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. Com as eleições se aproximando, o Cá Entre Nós de hoje vai conversar com a mestra em Ciências Políticas Clara Versiani. O assunto são as fake news. Confira agora! Eu acho que o voto consciente seria esse voto, da gente refletir e pensar em quem a gente deve votar para as casas legislativas, buscar saber mais sobre os partidos, sobre as legendas, porque hoje em dia, quando a gente fala de certas bancadas, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada disso, a bancada daquilo, dos ruralistas ou dos sem terra, ou o que seja, existe um grupo de partidos que se vincula mais, de representantes que se vinculam mais a esses interesses do que outros. E se a gente considera que esses não são os nossos interesses, ou que esses interesses podem, de fato, atrasar o Brasil ou o país, rumo a um determinado caminho de progresso, então a gente deve refletir melhor e buscar outros candidatos. Eu acho que o voto consciente é isso, saber da importância que o nosso voto tem na definição dos rumos que o país terá nos próximos anos. Se você se interessou pelo assunto do Cá Entre Nós de hoje, não perca o programa de amanhã. É quando vai ao ar a segunda parte da entrevista. A edição de hoje do Espaço Unisanta chegou ao fim. Até mais!